As 4 emoções que destroem ou salvam um casamento. Olha, e tudo explicado pela ciência. Você quer saber uma verdade que muita gente só descobre já tarde demais? É que a maioria dos casamentos não acaba por falta de amor. Acaba exatamente por falta de cuidado emocional. Porque 2 pessoas podem continuar morando juntas, debaixo do mesmo teto, dormindo na mesma cama, criando filhos, mas emocionalmente já estarem completamente desconectadas. E a neurociência ela mostra uma coisa muito séria. O cérebro do homem, o cérebro humano, reage emocionalmente ao casamento, à sua relação, todos os dias. Ou esse relacionamento ele gera segurança, ou ele gera ameaças emocionais. E é exatamente aqui que entram as 4 emoções primárias, básicas, que sustentam ou destroem um casamento. Pensa aqui comigo, ó. Quando um casal aprende a lidar corretamente com essas emoções, o relacionamento floresce, não floresce? Porque ele está lidando bem com as suas emoções. Mas quando o casal ignora isso, acha que isso não tem importância, o casamento ele vai adoecendo, acabando silenciosamente. Concorda comigo? Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Ramon Pereira, sexólogo e terapeuta de casais, já há mais de 15 anos. E hoje eu quero te mostrar algo que pode, literalmente, mudar a forma como você pensa e enxerga o casamento. Como é importante a gente parar e observar as nossas relações e a gente cuidar, regar daquilo que é mais importante, que é a parte emocional. Então, já deixa seu like, inscreva aqui no canal e comenta aqui qual dessas emoções que você acredita que mais afeta um relacionamento hoje. Porque eu vou te mostrar que talvez o problema do seu casamento não seja exatamente a falta de amor, e sim falta de inteligência emocional. Como são importantes essas emoções? Vamos lá? Bom, na psicologia moderna e na neurociência afetiva, existe um entendimento muito forte sobre as emoções primárias do homem. Autores como Paul Ekman, Jack Palance e pesquisadores da neurociência emocional mostraram que as nossas emoções básicas influenciam completamente os nossos vínculos, as nossas decisões e os nossos comportamentos dentro das relações que nós temos. Diretamente elas influenciam. E no casamento, isso fica ainda mais intenso, porque é rotina, é todos os dias, há problemas, há desgastes. Porque casamento, ele não é só uma convivência. Casamento é convivência emocional diária, como eu disse, não é? Você acorda, você fala, você toca, você abraça, você ignora, você acolhe. E tudo isso produz impacto emocional. Como você tem cuidado disso aí na sua casa? Você deu prazer de verdade para sua mulher hoje? Se você é homem e ainda não acessou os meus treinamentos, você está deixando a sua melhor versão na mesa. Eu abri a caixa preta e ensino meus truques com modelos reais, na prática. Lá tem tudo: gatilhos de esguicho, massagem, oral avançado, tudo o que você precisa para dominar a mulher na cama, a mente e o corpo todo dela. Eu sei exatamente do que eu tô falando. Acessa meu site oficial agora e garanta o seu acesso ainda hoje. A sua parceira vai te agradecer. E existem 4 emoções principais que aparecem constantemente dentro dessa dinâmica da rotina de um casal. E eu quero que, junto comigo, a gente entenda cada uma dessas emoções. Vamos lá? Papel e caneta na mão, você ficar expert nesse assunto aqui e cuidar muito bem da sua relação. A emoção primária 1, o medo. O medo é uma das emoções mais poderosas dentro de um relacionamento. E muita gente acha que medo no casamento significa medo físico, né? Mas não é isso. Porque existe, e com toda certeza você já se deparou com o medo emocional. Ramon, que medo que é esse? Medo de ser rejeitado, medo de não ser suficiente, medo de ser abandonado. Algumas pessoas, medo de ser trocada.
medo de não ser desejado sexualmente, medo de não ser valorizado, valorizada. E sabe o que é mais impressionante, assim? É que muitas pessoas casadas vivem exatamente assim, dentro de uma redoma de medos, emocionalmente inseguras. E a neurociência mostra que relacionamentos emocionalmente instáveis ativam áreas cerebrais ligadas à ameaça e sobrevivência, áreas como a amígdala cerebral. Ou seja, o seu cérebro, ele começa a interpretar o relacionamento como um ambiente de tensão. E quando a gente está sob tensão, a gente fica vidrado, estressado. Mas, Ramon, e o que os casais inteligentes fazem nesse momento? Eles diminuem esses medos um do outro, protegem um do outro, passam a gerar um ambiente de segurança, de certezas. Eles falam um para o outro com convicção: meu amor, eu estou aqui. Meu amor, você é importante para mim. Você pode confiar em mim, meu amor, porque eu estou aqui para você. Porque casamento saudável não é um lugar de tensão constante, de medo, de estresse. É um lugar de segurança emocional, é onde você precisa sentir paz, onde você precisa sentir abraçado, abraçada, leveza. A emoção 2, raiva. A segunda emoção é a raiva. E aqui existe um erro que as pessoas cometem, né? Que é gigantesco. As pessoas, elas acreditam que a raiva destrói casamento. Mas não é exatamente a raiva que destrói. O que destrói é a forma descontrolada de lidar com a raiva que ela comete, que ela aparece. A raiva, muitas vezes, ela nasce de dor emocional, como frustração, sensação de desvalorização, acúmulo de pequenas mágoas. Isso acontece mais, não acontece? Probleminhas. E aí o grande problema é que muitos casais, eles nunca resolvem esses conflitos corretamente, saem empurrando para debaixo do tapete. Depois eu vejo, depois eu... Aí isso vem à tona, aí eles começam a se atacar, a se humilharem, começam a se ironizar, gritam um com o outro, e aí começam a se afastar emocionalmente. E o cérebro começa a associar o parceiro ao quê? A estresse. Já vem lá, não quero esperto. Pesquisador John Gottman, um dos maiores estudiosos do casamento no mundo, ele identificou alguns padrões emocionais extremamente destrutivos. E eu vou citá-los aqui: desprezo, crítica excessiva, defensividade e isolamento emocional. Tá bom, mas e os casais de sucesso? Como é que eles fazem? Eles fazem diferente? Sim. Eles aprendem a discutir sem destruir. Eles aprendem a trazer à mesa os problemas e resolver os problemas. Eles entendem que o problema ele precisa ser combatido, cercado, e não jogam o problema sendo o parceiro, o outro lado. Eles assumem as responsabilidades. A emoção 3, tristeza. A terceira emoção, anota aí, tristeza. E talvez essa seja uma das emoções mais ignoradas dentro do casamento. E é triste saber disso, né? Porque existe uma tristeza silenciosa que destrói muitos relacionamentos. É quando a pessoa ela começa a se sentir sozinha. Ela é casada, mas parece que não está casada. Ela é acompanhada, mas parece que ela não está acompanhada. Ela sente falta de conversar, ela sente falta de carinho, de toques, ela sente falta de ser admirada, ela sente falta de reconhecimento por aquilo que ela faz, falta de admiração, falta de presença emocional. E aqui acontece algo muito perigoso, que é o seu cérebro começando a reduzir o seu vínculo afetivo. Aí, meu amigo, isso é perigoso demais. E a ciência mostra que conexão emocional, ela exige uma manutenção constante. Relacionamentos felizes, eles não sobrevivem apenas porque houve amor ali no começo e ele se permaneceu. Eles sobrevivem porque existe uma nutrição emocional constante, um cuidado constante, um olhar um para o outro constante. Pequenos comportamentos fazem diferenças gigantescas. Abraços, beijos, olhos nos olhos, escutar o seu parceiro, dar atenção, dar importância, validação emocional, elogio, reconhecimento. Casais fortes, eles não ignoram a tristeza um do outro, eles percebem esses sinais e chamam para conversar, e chamam para fazer parte da resolução dos problemas que está acontecendo de um lado e do outro. A emoção 4, alegria. Alegria.
talvez a emoção mais negligenciada, mais deixada de lado pelos casais da atualidade. Muitos casais, eles sobrevivem juntos. Eles estão ali juntos, baixo o mesmo teto, mas já não se divertem mais juntos. A companhia um do outro já não é tão mais agradável. A rotina engoliu esse relacionamento. O relacionamento nem mais é visto. Tudo vira obrigação. Contas para pagar, trabalho, filhos, reuniões, famílias. Problemas com a casa, problemas no trabalho, cansaços físicos, esgotamentos emocionais. E o relacionamento ele deixa de produzir prazer emocional. A neurociência ela mostra que experiências positivas que são compartilhadas dentro do casal, elas fortalecem os circuitos de apego, de prazer e de conexão afetiva. O que eu estou querendo dizer para vocês? É que casais felizes, eles constroem momentos bons juntos, momentos que estão leves, que estão tendo prazer, e aí eles conversam nisso também. Eles riem, brincam, conversam, se olham, namoram, criam memórias boas, de afeto, de admiração. Casamento saudável não vive só de responsabilidade. Precisa existir leveza, precisa existir confiança, segurança também. E aí, está cuidando do seu relacionamento da forma correta? Tem observado essas emoções? Agora presta atenção em algo que eu vou dizer aqui para você. Muitos casamentos, eles não acabam por traição. Não. Às vezes, muitos casais passam por traições e estão bem. Eles não acabam por falta de dinheiro. Não acaba por falta de amor. Muitos não acabam por esses motivos. Eles acabam porque o casal ele deixou essas emoções negativas dominarem o ambiente, dominarem o casal. E parou de alimentar as emoções positivas. Deixaram de lado aquilo que municiava o casal. E aí o relacionamento ele vai ficando pesado, ele vai ficando frio, começam a se distanciar, começa a gerar insegurança, a conexão já vai se esvaindo, e aí o casal perde a alegria de estar um do lado do outro. E aí duas pessoas que se amavam, davam certo, elas começam lentamente a virar duas pessoas estranhas no mesmo lar. Casamento saudável exige inteligência emocional, mas todos os dias. Exige cuidado diário. Você não cuida do casamento apenas quando existe um problema. É quando ele está bom, é que você vê o que está sendo feito, que está bom, e mantém, e rega, faz isso crescer. Você cuida antes dele adoecer. Eu costumo dizer que tudo aquilo que você põe energia cresce, seja bom ou ruim. Então, bote energia no que está bom dentro do seu casamento. Fortaleça esses vínculos. Agora, se esse vídeo abriu a sua mente, trouxe um pensar diferente, compartilhe com quem precisa ouvir isso aí. Quem você sabe que está passando por algum problema. E comenta aqui embaixo. Qual dessas emoções você acredita que mais destrói relacionamentos hoje? E aí? Bom, eu vou ler todos os comentários. Eu quero saber o seu. Se inscreve aqui no canal, porque aqui você vai aprender sobre relacionamento, sexualidade, neurociência e comportamento humano, mas com profundidade, com linguagem como você viu aqui. Linguagem simples, mas embasado na ciência e na verdade. Pessoal, quero que vocês formem família, lutem por ela incansavelmente, porque de cara eu fico como fico sempre, amando casais felizes. Beijo no coração e até o próximo vídeo.